Estamos de volta para o segundo bloco da entrevista com Fabrício Carvalho, maestro da Orquestra Sinfônica da UFMT. Fabrício, um maestro, ele tem de conhecer todos, não tocar, né? Mas ele tem que conhecer todos os instrumentos. Sim, E você conhece? Conheço, estudei, estudo praticamente todos os dias. Quantos são os instrumentos de uma orquestra sinfônica? Basicamente, Augusto, a orquestra é dividida em 4 grandes setores. Vamos chamar de setores, né, para o nosso amigo de casa entender. As cordas, violino, violoncelo, contrabaixo, né, o instrumento, né, mais conhecido na música erudita. As cordas ficam ali na frente do maestro. Você tem uma linha no meio que são as madeiras, oboé, clarineta, fagote, flauta. Ah, mas a flauta não é de madeira? Sim, mas antigamente ela era formada, nasceu no bambu, né? O vento que passava nos bambus quebrados emitia um som, o cara foi lá e pá. Nasceu a flauta, então o naipe das madeiras. Você tem o naipe dos metais, trompete, trombone, tuba, sabe, todos os grandes, a metaleira ali, e um quarto naipe que é o naipe da percussão, tímpano, caixa, pratos. Então são 4 seções, né, com mais ou menos 100 músicos, uma grande orquestra, 100 músicos. Aí você tem piano, aí você tem a harpa, você tem todo o setor de teclados, né, vibrafone, que alguns repertórios mais modernos utilizam. Mas basicamente são esses. Um maestro, Augusto, tem que saber conversar com seus músicos. Ele não necessariamente, você coloca muito bem, não necessariamente precisa saber tocar, mas ele jamais vai poder pedir para um cara da trompa fazer uma coisa que a trompa não pode, porque ele vai estar revelando a sua ignorância. E se há uma coisa que o maestro não pode ter, não pode ser, é ignorante em relação ao conhecimento E você técnico. faz isso com os sinais. Os sinais, eles Sinais, entendem. conversando, dialogando, trocando. A regência é mais do que nunca um acordo de cavalheiras, porque você pede para 100 pessoas de alto poder e alta capacidade técnica abrirem mão da sua convicção musical, porque o cara pode fazer o que ele quiser. Eu peço para o professor assim, ó, meu flautista, faz desse jeito que nós estamos trabalhando esse tipo de repertório, esse jeito que você está fazendo não vai funcionar. Então você tem que convencer o cara que aquela forma dele não é melhor naquele momento, que a sua é. E você só convence as pessoas quando você tem sabedoria, conhecimento e educação. Perfeito, é conduzir pela liderança. Pela liderança, natural, né? A liderança é um processo de liderança. E isso vem com o tempo. Dizem que um maestro começa a ficar ruim aos 40 anos. Então eu tenho 2 anos de carreira. Você vai ser exceção. Camila. Já estou com 2 anos então de carreira, tenho 42, estou começando a ficar ruim. Imagina. Fabrício, e além de maestro, eu soube que você também tem uma banda de outro estilo musical. Exato. Faz essa revelação aqui pra gente. Então, eu tenho uma banda de rock, né? Que é a Quartal, que é uma banda de 4 amigos que se reúnem para fazer música. Também conhece a música clássica? São Um deles é, o baixista da banda é o William Almeida, que é o meu Spala. Tá. O que é o Spala? O Spala é o primeiro violinista que representa toda a orquestra, né? Quando eu quero me dirigir para a orquestra, fazer um combinado com a orquestra, de um ensaio vai até um pouquinho a mais, eu vou precisar de um ensaio extra, eu combino com o líder deles, que é o Spala. O William é meu baixista, né? E o Alexandre César e o Paulão Xavier, amigos queridos, e que a gente se reúne para fazer música mais para oxigenar, né, para brincar. E o rock, Camila, ele tem uma coisa muito de energia, né? E a gente faz o rock desde os anos 70, faz LED, faz coisas bacanas que a moçada mais nova tem dificuldade de ouvir, né, pela indústria de massa. E a gente faz Barão, Legião, até a coisa atual, no sentido de estar sempre pesquisando, né? É muito mais uma diversão e uma oxigenação da vida do que profissional. Você se apresenta em público também, não? Sim, tocamos em casas noturnas, rapaz, é uma... Porque as pessoas, a gente até brinca, a Quartal é muito mais que uma banda, porque um foi deputado estadual, é procurador do Estado, o outro trabalha na Assembleia, o outro é Spala, o outro é maestro, secretário, quer dizer, as pessoas acabam indo ver um mix de gente diferente para fazer música, então é muito mais do que música. E a gente nunca vai se apresentar se não tiver redondinho, é um compromisso que a gente tem com a banda e a qualidade. Maravilha. Já vi ao vivo e é bom. É bom. Você também tem tem uma banda, né? Então são colegas, pelo menos até aí. Sim. Eu queria saber, maestro com uma ligação muito forte com música clássica, né?
Como que o rock entrou nessa história aí? De onde que vem isso? Então, eu comecei a estudar música, Micael, muito jovem, né? Muito menino, né? Com 4 anos eu comecei a estudar piano, né? E com a minha mãe, meus pais, em casa a gente sempre respirou muito cultura. Apesar de meu pai e minha mãe não serem músicos, a gente sempre respirou muito. Meu pai tocava violão, minha mãe cantava, mas a gente, né, teve a chance de ter uma casa equilibrada, né? Então, esse acesso, e eu fui tocado pela música, eu sempre quis ser músico, né? Tem um período aqui da história, eu já morando em Cuiabá, né? Sou de São Paulo, mas já morando em Cuiabá, não tinha curso superior em música, eu fui fazer engenharia civil. Meu pai é engenheiro, tinha uma empresa, é o caminho natural, né? Segui a trajetória do pai. Eu ficava desenhando, fazendo arranjos e o professor de cálculo falando, e eu era um péssimo aluno de engenharia. Aí um dia eu cheguei na faculdade de engenharia, fui lá e retirei meus documentos. A secretária ficou horrorizada. Não, meu filho, tranca aí para você repensar. Eu falei, não quero, me dá meus documentos aqui, que eu vou estudar música, né? Então eu sempre mexi com música, desde a escola, colégio, bandas. E o rock, eu sou da geração dos anos 80, né? Eu vivi Renato Russo, eu vivi Cazuza, vivi Barão, vivi Herbert Viana, Paralamas. Então, eu tocava isso para agradar as menininhas, né? Então, isso vem natural, né? E o rock progressivo, né? Peguei um trechinho ali de LED, Black Sabbath. Então, é muito natural. Aí você pega os caras da minha geração, que ficam meio órfãos, né? E aí a gente montou a banda e a gente vai até o final. E tem mais, né, Fabrício? Se você recuar um pouco... no tempo, o Bob Dylan, que não era apenas roqueiro, esse cara tem músicas que são clássicas, né? E tanto Verdadeiros ganhou tratados. Nobel. Não foi Ele não é um roqueiro ali. O rock tem coisas deslumbrantes. Há pouco tempo eu estava ouvindo, completou 45 anos, né? Imagine. Sim. É uma música que também você vai ficar como música... de alguns clássicos aí, de compositores Pink Floyd, clássicos. por exemplo, Pink faz Floyd, Pink Floyd exatamente. com The Wall, a questão audiovisual, né, que quebra conceitos, paradigmas, música de 8 música em minutos. camadas. Então, Agora, eu fico fascinado com o seguinte, num país que, quando tem alguma crise econômica, elege como primeira vítima a cultura e, por consequência, a orquestra sinfônica. É a primeira decapitada. Como é que ainda existem e se formam, quem são eles, os músicos que tocam esses instrumentos que são misteriosos pra gente? Como é que alguém aprende oboé? Fagote. Como é que alguém aprende fagote? Como é que é? Isso é bom, ótima, a gente defender um pouco a causa. As universidades são responsáveis por isso, Augusto, e principalmente as universidades públicas, que guardam no seu esteio da sua missão alguns cursos nas áreas de humanas, nas áreas de artes, né? E não simplesmente ligado à necessidade de produzir riqueza e o capital. Então você tem gente abnegada que ainda trabalha com isso, que dá aula e gente que estuda, né? Então as grandes universidades, o UNB, a USP, a Unicamp, onde eu estudei, tem cursos de música ainda, verdadeiros redutos da música erudita, e agora há uma mistura com a música popular também. No mesmo corredor você vê gente estudando violino e fagote e o cara estudando guitarra, porque há uma modernização também das academias. Então o grande sacada dessa história toda são as universidades mantendo os cursos, isso é fundamental, né? As universidades públicas, dando e recompondo quadros de qualidade para essas orquestras brasileiras. No final dos anos 80, início dos anos 90, com o decréscimo da qualidade do leste europeu, a queda do Muro de Berlim, todo o decréscimo do socialismo, houve um fluxo migratório de músicos do leste europeu para cá. Isso foi fantástico. Isso fez com que a nossa qualidade evoluísse demais. Os músicos búlgaros, um salto de qualidade imenso. Então tem gente na Amazônia, a Filarmônica de Manaus, com muito dinheiro da Zona Franca, então conseguiu dar conta desses caras. São Paulo também, foi muitos músicos do leste europeu. Então essa miscigenação cultural mundial, né, russos foram, né, acabou a economia lá, marcada pelo Estado, de repente acabou tudo aquilo, os caras tiveram que migrar. E migraram para o interior do mundo, e para o Brasil vieram muitos, né? E aí você casa com a cuiabana, com a manauara, e fica uma tecnologia de ponta aqui. Esses caras vão dar aulas em universidades e a coisa miscigenada fica muito mais forte.
mas ainda é muito pouco. Por exemplo, os músicos da Sinfônica, da qual você é maestro, eles podem viver só do que recebem na Sinfônica ou todos têm outra profissão? A Sinfônica da UFMT, ela é uma orquestra bastante heterogênea. Eu arriscaria dizer que ela é uma orquestra, inclusive, sinfônica / filarmônica. E eu explico. Nós temos na casa instrumentistas do quadro funcional da universidade, funcionários públicos federais, violinistas, violoncelistas, trompetistas, né? Que no início do final da década de 70, início dos anos 80, mais precisamente 79, foram contratados, né, para formar uma orquestra. Está aqui sua carteira, não tinha concurso, tinha nada, está aqui, você está contratado. 40 vagas. À medida que o tempo foi passando, com as crises, com as reformas, né, isso vai perdendo essa força de trabalho e você tem que manter uma orquestra. E aí você vai colocando gente de fora, né, trazendo gente de outras experiências, trazendo alunos de música e vai tratando a orquestra de uma forma mais heterogênea, né? Mas com o salário hoje de músico, você vive como classe média, como um salário de um servidor público federal. Lógico, você não tem nenhuma situação nababesca, mas você tem muita dignidade, sim. Nesse período que você está à frente da orquestra, você tem levado conhecimento musical, digamos assim, para a população, né? No cargo que você está atualmente, você também tem uma espécie de uma responsabilidade aí de levar conhecimento que é produzido dentro da universidade, desde estudos no Pantanal sobre biodiversidade a estudos sociais sobre relações de gênero, enfim. Sim. Estudos que são produzidos dentro da universidade. E quase sempre em outras cidades a sociedade ignora, não sabe o que se passa. Nós jornalistas não sabemos. É dessa questão que eu quero que você fale. O que a UFMT está fazendo e está pensando em fazer para que esse conhecimento chegue na ponta, chegue na sociedade, que é quem, no final das contas, todo financia tipo de conhecimento, está dizendo. Essa produção do conhecimento. Perfeito. O Micael me dá a chance de falar um pouco dessa praia que eu estou curtindo bastante. Eu acho que a primeira coisa, Micael, a gente tem que fazer o reconhecimento de que a gente não se comunica muito bem, né? Fazer essa autocrítica antes de criticar o outro, né? E essa autocrítica vem no sentido de que, não que a gente não queira, mas a gente não foi formado para isso. O pesquisador, o professor da academia, ele tem essa coisa um pouco dele, né? De ficar no seu laboratório, de ficar pensando nas suas teses. Acredito que seja até um pouco como jornalista de redação, né? Não jornalista de frente de câmera ou de rua, mas é que tem alguém que fica, né, pensando as teses, né? Então, essa constatação, ela vem nesse sentido. Em tempos modernos, onde a comunicação pauta, onde a interatividade pauta qualquer tipo de relação, e principalmente, Micael, a universidade tem soluções para alguns problemas que acontecem na sociedade, a necessidade da gente se comunicar é preemente. O que fez a reitora Miriam Serra, que assumiu agora em outubro, quando ela me convidou e formou uma equipe para fazer isso? Ela disse o seguinte: vamos abrir a universidade, mais ainda, vamos continuar um processo de democratização da informação, vamos conversar com as pessoas, não vamos esperar as demandas virem, vamos até as pessoas, vamos até o setor produtivo, vamos oferecer tecnologia de ponta, até porque nós precisamos também de recurso financeiro. Com a crise brasileira dos últimos 3 anos, a diminuição de recursos para universidades públicas foi tremenda, né? O Augusto citou o corte na cultura, eu concordo e digo que o corte é na educação também. Né? Então, se a gente não se virar do ponto de vista estratégico e estabelecer essa relação direta com o mercado, a gente fica para trás. Fica para trás no financiamento e fica para trás na construção das soluções. Eu estou vindo de Feliz Natal, Novo Biratã, Sinop, Lucas do Rio Verde, sabe, cidades que tratam muito da questão do agronegócio, que já está resolvido para Mato Grosso, né? Existe a Fundação Mato Grosso, hoje a gente, há 10, 20 anos atrás, a gente plantava em 1 hectare, plantava 22 sacas de soja, hoje a gente colhe 90 por conta da tecnologia. Mas existe uma tecnologia que precisa chegar na agricultura familiar, no homem simples do campo, né? Naqueles produtores que geralmente garantem o PIB do Estado, mas que não têm acesso a fundos ideais. Então,
tem toda uma tecnologia de ponta aí que precisa da universidade. O que a gente está fazendo? Convencendo as pessoas que a universidade está pronta para contribuir e convencendo a própria casa, dizendo para o pesquisador, olha, precisamos sair, precisamos ir, dar o seu projeto aqui, vamos dar uma característica um pouco mais marketável nele e vamos lá dialogar na ponta, né? Vamos ocupar fazendas que estão paradas, ocupar uma bacia leiteira que não está produzindo com a tecnologia de ponta. Esse é o nosso trabalho hoje, muito incentivado pela administração superior, pela reitora, que é uma visionária, porque ela estudou na universidade, ela foi aluna, ela foi técnica, ela foi professora, ela foi pró-reitora e hoje ela é reitora. Então ela conhece todo o sistema, conhece Mato Grosso. As primeiras conversas com o governador Pedro Táxi foi nesse sentido. A gente já percorreu a bancada federal, a gente já percorreu, 15 ministérios, no sentido de se colocar à disposição da sociedade, né? Eu acho que, se não for assim, não tem sentido ter uma universidade pública que é tão importante para um estado como Mato Grosso e tão necessária para a resolução de alguns problemas. Teremos agora outro breve intervalo e voltamos já com o terceiro bloco da entrevista com Fabrício Carvalho, maestro da Orquestra Sinfônica da Universidade Federal de Mato Grosso. Até já.